Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo Bocardi, aqui em loco hoje. Atrasei 5 minutinhos, mas pelo menos vamos fazer presencial. Boa tarde também, Carol Moran e todo mundo. Oi, Vera. 6h11. Olha só, vamos começar aí com a questão do GSI. Falamos sobre isso aqui logo no início. Como é que você vê a saída de outros tantos militares de lá, renovação geral? Renovação geral, Bocardi, já passa de 80 o número dos militares afastados, né, do GSI. Essa cara de limpa mesmo no órgão, retirar todo mundo que teve algum cargo ou alguma relação com o general Augusto Heleno, que era o titular da pasta anteriormente, com o governo Bolsonaro, e entregar esse órgão ali saneado, por assim dizer, do bolsonarismo mais renitente, mais renhido, e para que o Lula possa definir como vai ficar essa nova estrutura, né? Se virão novos integrantes do Exército, porque costuma ser formado principalmente por integrantes oriundos do Exército, o GSI, e se o general Amaro, que deverá ser mesmo o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, vai ter liberdade e vai ter ali autonomia para trazer esses nomes e que tipo de triagem, né, vai ser essa? Eu fico me perguntando como vai ser feita essa escolha, sendo que não só os militares do GSI, mas os militares de uma maneira geral foram muito captados, foram muito se aproximaram muito do bolsonarismo de uma maneira geral. Fico pensando se vai ter uma entrevista de emprego para saber as inclinações políticas e ideológicas dos militares. Acho que é difícil fazer isso. Então, todo esse desenho e essa conformação de como vai ficar o GSI, de onde virão os seus quadros, quais serão as suas secretarias e que atribuições ele vai ter, se vai continuar cuidando exclusivamente ele da segurança do presidente e dos palácios, se vai ser criada uma outra guarda com outro tipo de atribuições, se o GSI vai retomar toda a parte de inteligência ou se ela vai continuar fragmentada também entre a Polícia Federal e outros órgãos. Então, todo esse desenho está sendo feito pelo ministro interino, Ricardo Capelli, vai ser entregue ao presidente Lula e deverá vir junto com o anúncio do novo ministro, que o Lula já andou dizendo a aliados que esteve com ele, que gostou do general Amaro e que deverá ser ele mesmo o novo ministro. Então, essa limpa é uma espécie de precursora para a chegada do novo ministro e para a volta do Lula. Ô Vera, vamos falar aí do caso das joias da Arábia Saudita. Tem mais um capítulo aí, porque o Ministério Público viu sinal de crime do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso, né? Esse caso que vai e volta tem novas implicações toda semana. Essa semana a gente ficou sabendo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu em mãos o segundo pacote de joias. E agora os procuradores do Ministério Público Federal enxergam, sim, indícios de crime de peculato da parte do presidente Jair Bolsonaro no caso dessas joias. Então, isso deve agravar aí a situação. Por enquanto, o que a gente estava vendo, né? Uma discussão muito no âmbito do Tribunal de Contas da União, que, usando a sua própria jurisprudência em relação a esse tipo de presente, mandou que o pacote que tinha sido incorporado ao acervo pessoal do ex-presidente fosse devolvido. Isso foi feito e, com isso, a família Bolsonaro começou um discurso de que se encerrava essa polêmica, não tinha mais nada a ser discutido. O presidente nem tinha tomado conhecimento do pacote que ficou apreendido na Receita, etc, etc. E agora, se o Ministério Público oferecer de fato uma denúncia por peculato contra o Bolsonaro, a coisa ganha outra conotação e o ex-presidente vai passar a responder, portanto, por um crime pelo fato de ter se apropriado dessas joias. Então, toda essa narrativa de que ele fez algo que não sabia que estava errado, etc., cairá por terra se o Ministério Público for adiante
e denunciar Bolsonaro pelo crime de peculato a partir disso. Tem outras pessoas investigadas nesse caso, o almirante Bento Albuquerque, os funcionários, que esses podem ainda responder por outros crimes, pela tentativa de entrar com as joias sem declará-las, então crime de descaminho. Tem aí uma série de outros crimes que podem também gerar imputações a outras pessoas, mas por hora essa informação de que o Bolsonaro pode vir a ser denunciado por peculato nesse caso das joias. Bom, tem também outra história que você já está cansada, mas hoje mais um capítulo de Fernando Haddad, taxa de juros, Roberto Campos Neto e por aí vai. Mas eu achei interessante que tivesse sido feito o que foi feito hoje, Bocardi, um debate amplo a respeito desse assunto. Afinal, é um assunto que o Lula escolheu como prioritário, ele só fala nisso praticamente, fala toda hora da necessidade de baixar os juros, causou até aquele ruído no café da manhã com jornalistas ao aventar a possibilidade de revisão da meta de inflação sem dizer se isso ia ser realmente uma orientação para os dois ministros que estiveram nesse debate hoje. Então, o que foi feito? Foi feito um debate amplo, inclusive com vários economistas, além das 3 autoridades, tratando da questão dos juros, a questão do arcabouço fiscal e a discussão sobre metas de inflação e tudo mais. Então, cada um pôde expor os seus pontos de vista, e aí você tem razão, os pontos de vista foram mais ou menos os conhecidos. Campos Neto voltou a dizer que não tem estabilidade social e também não tem possibilidade de fazer política fiscal com uma inflação descontrolada, explicando por quê. Então, portanto, o Banco Central não pode baixar os juros por decreto. O Haddad falou da possibilidade que ele vê de recessão, caso os juros não baixem, e que isso teria aí um efeito justamente de descontrolar as contas públicas, porque a arrecadação seria impactada. Então, cada um vendeu o seu peixe. A verdade é essa. Foi um debate em que cada um vendeu o seu peixe, mas pelo menos estavam todos juntos ali no mesmo ambiente e se pôde debater publicamente essa questão. O que está sendo muito discutido aí nos bastidores, né? Se na próxima reunião do Comitê Monetário Nacional vai se ou não mexer na meta de inflação, seja esticando o prazo, portanto, fazendo com que ela não seja anual, seja mexendo nos números, principalmente o número de 2024. E aí tem quem acha que isso seria um desastre, tem quem acha que isso já está maduro e poderia ser feito. Mas eu acho que o governo, pelo que eu apuro, não está convicto ainda de fazer isso. Tem medo de que isso leve a justamente que você perca o controle da inflação pela tal expectativa. Se você mexe na meta, as pessoas vão entender que a inflação está descontrolada, que o governo já jogou a toalha, e aí a expectativa vai alimentando a inflação mais ainda. Então, essa é a grande discussão do momento. Eu acho que ela até vai vir junto com a discussão do arcabouço fiscal, porque por mais que o Arthur Lira diga que vai votar até 10 de maio, não se tem certeza sobre isso, e isso não encerra a discussão, porque ele ainda vai ter de ser votado no Senado, e aí a gente tem essa possibilidade de o CMNE, simultaneamente à discussão no marco fiscal, mexer na meta de inflação, seja no mecanismo, no tempo em que ela vai valer, seja no próprio número da meta. Então, eu acho que o debate de hoje também deixou no ar aí essa possibilidade com as várias perspectivas que existem sobre o papel da inflação em todo o conjunto da economia e o próprio cumprimento da meta. E a cena que a gente assistiu hoje no Senado, estava rolando uma audiência com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O senador Eduardo Girão tentou entregar para ele uma réplica de um feto, e aí ele não aceitou. Uma cena esdrúxula, né? Foi muito esdrúxula, Carol, porque isso está se tornando diário, praticamente. Hoje eu entrevistei 2 outros ministros que disseram que estão com convocações já aprovadas para ir a comissões do Congresso, mas que estão com receio de serem vítimas desse tipo de trollagem. O Silvio Almeida foi na Câmara, agora esteve no Senado. Na Câmara já houve algumas discussões e agora se preparou essa pegadinha, uma cilada para o ministro, né? Porque ele chegou lá e o senador Eduardo Girão tentou lhe entregar um boneco que, segundo ele, simbolizaria como é a conformação de um feto de 11 semanas
para se contrapor a uma discussão eventual sobre liberação do aborto e uma ampliação dos casos de aborto legal. Primeiro que isso não está em discussão. Não existe essa discussão sobre a ampliação dos casos de aborto legal vinda do governo. O governo não propôs fazer essa discussão. Ao longo da campanha toda, o presidente Lula disse que esse é um assunto do legislativo e que ele não iria mexer. Até sendo criticado por alguns movimentos feministas e movimentos que tratam dessa questão, mas isso, ele sabe que é um vespeiro, sabe que a sociedade é muito dividida a esse respeito e não é uma prioridade do governo. Então, fazer isso era uma coisa única e exclusivamente para chocar. E aí, o ministro teve, a meu ver, uma postura muito altiva. Eu acho que ele estabeleceu uma nova maneira de lidar com essa questão de como essas coisas funcionam. A gente tem uma fala do ministro para soltar. Então, a gente não tem, mas todo mundo deve ter visto, está nas redes sociais, estava em todos os portais. O que ele fez? Ele falou: senador, eu respeito a sua opinião, quero debater com o senhor, mas eu vou ser pai, eu não vou receber isso do senhor, não faz o menor sentido receber isso do senhor. O senhor está fazendo uma espetacularização e isso é inadmissível. Então, ele pôs um limite na mais perfeita educação, com toda a calma e respeitando o interlocutor que estava tentando trollá-lo e desrespeitá-lo. Tanto é que o senador foi recolhendo ali a sua intenção, foi se encolhendo e voltou para o seu lugar visivelmente constrangido, porque percebeu que ele ficou muito pequeno perto da altivez que o ministro demonstrou. Então, eu acho que isso deve servir de exemplo para muita gente, para os próprios ministros, sobre a maneira como proceder, porque eu acho que isso pode ser mais efetivo até do que outra postura que eu tinha elogiado, porque o ministro Flávio Dino tinha sido combatido, mas isso de alguma maneira acirra os ânimos e faz com que na próxima audiência as pessoas queiram crescer mais para cima dele. Então eu acho que o Silvio Almeida impôs essa barreira sem acirrar os ânimos. Portanto, ele deixou todo o constrangimento unicamente para quem tentou constrangê-lo. Em segundo lugar, acho que impõe aí uma obrigação imediata para os presidentes da Câmara e do Senado. Chega disso. Eles têm de dizer aos seus senadores e seus deputados que chega dessa palhaçada, que audiências públicas com autoridades são para discutir coisas de interesse público e que eles são representantes do povo eleitos e não estão lá para tornar a Câmara e o Senado palcos de MMA ou de qualquer tipo de espetáculo ou reality show. Não é disso que se trata. E a terceira lição que fica aí é para o público, né? Porque isso vai criando uma expectativa no público de assistir a um espetáculo. E quando o ministro fala, olha, eu estou aqui para definir outros temas, eu acho que educa também a população para que não fique esperando da política um espetáculo midiático e sim prestação de contas do que os ministros têm de fazer, do que eles estão fazendo com o dinheiro público, de quais são as políticas públicas, as suas eventuais contradições, mas sair desse terreno da picuinha e desse espetáculo ridículo. E que tem CPI, né? Imagina o que vai ser essa CPI, Exato, gente. Desculpa, Bocati. Não. Eu ia dizer que tem sido com frequência, né? Ontem a gente teve casos assim também. Todo dia. Não dá, gente. Não dá. Imagina para os repórteres que têm de cobrir isso. É extenuante, é constrangedor, né? Você estuda, você se prepara para cobrir o Congresso Nacional e você chega lá e se depara com esse tipo de coisa, entendeu? Não tem cabimento. Agora a gente tem a fala do ministro Silvio Almeida. Tá. Desculpa. Vamos ouvir. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio.
Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para... Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de... É isso, estabeleceu uma meta, um critério, e eu acho que a partir daí pode ter riscado uma linha no chão, Bocardi. Ô Vera, hoje a gente começou um pouquinho depois, você estava gravando 2+1, o que teremos? Um podcast, só relembrando, um podcast que vai ao ar hoje ainda, é isso? Vai ao ar um pouco mais tarde, tá, pessoal? Então, por favor, quem está acostumado a ver o 2+1 no ar agora, vai ser um pouco mais tarde, justamente porque, por conta da agenda do nosso entrevistado, a gravação foi um pouco mais tarde. Então, a gente vai receber o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, que gravou comigo e com Carlos Andreasa, falou bastante sobre transparência, falou sobre essa questão das joias, falou sobre sigilo de 100 anos, falou sobre o sigilo do vídeo do 8 de janeiro, inclusive com declarações bem interessantes a esse respeito. Não vou dar muito spoiler, mas recomendo que se ouça, porque esses assuntos estão todos na ordem do dia e rendeu bastante. E onde que as pessoas encontram? Nos principais tocadores de podcasts, aqui na CBN, na nossa página na internet, também no jornal O Globo, porque o podcast é conjunto dos dois e o Globo vai fazer matéria a respeito também. Tá bom, fechamos então, ponto final hoje? Partiu, ponto final sem música, porque a comentarista atrasou e não conseguiu pensar em música. Tá bom, então. Obrigado, Vera Magalhães. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para todos e para vocês também. Para você também, Bocardi. Vai você também, é isso que eu queria dizer, Vera Magalhães. Ela não resistiu. E aí eu aproveito essa oportunidade para dizer que eu não tive a elegância e jamais terei do ministro Silvio de Almeida, né, diante de ataques assim, mas vocês devem ter acompanhado hoje, né, o meu nome muito falado por causa de uma reação mais cedo no jornal, no Bom Dia São Paulo. É a gente fazendo uma transmissão de um problema caótico que a população brasileira a população paulistana estava enfrentando com o metrô aqui. População tratada como gado para lá e para cá, numa estação, sem informação correta, sem ter acesso ao transporte. E aí, durante uma transmissão que a gente mostrava uma discussão entre a população e os seguranças da determinada estação, um rapaz veio e partiu para cima da nossa câmera com palavras que teria que colocar aqui os pi, pi, pi e tal. E eu retribuí dizendo que ele deveria seguir pelo mesmo caminho. Foi no calor do momento, isso repercutiu demais, foi uma surpresa. Refleti muito sobre isso hoje. Talvez pudesse ter adotado uma outra postura de não retribuir, né, o ataque. Mas acho que o tempo vai passando. Eu devo ter acordado hoje com problemas de baixo nível de sangue de barata. E você muitas vezes acaba estourando nesse sentido. A verdade é essa. O seu programa é tempo real e sobre assuntos que dizem respeito a esse dia a dia das pessoas, os mais difíceis problemas. Então, é impossível o apresentador também ficar alheio a isso. E esse tipo de grosseria mostra muito esse ambiente polarizado em que a gente está, em que a imprensa foi colocada no papel de vilã, né? Indevidamente, quando está lá fazendo uma prestação de serviço público para a população, que era o que vocês estavam fazendo. Então, eu acho que plenamente justificável, e você é sempre elegante, e não deixou de sê-lo por causa disso. Não, e eu até acredito nesse caso, até que essa pessoa agiu, eu acredito, posso ser inocente, mas eu até acredito que nesse caso especificamente agiu no calor de você ficar muito raivoso e perder a paciência e sair para o ataque generalizado sem ser de forma intencional. Até acredito nisso, porque realmente todos os dias uma luta para você conseguir chegar ao seu trabalho, para você conseguir chegar na sua casa, você paga caro pela passagem, você não tem o respeito por aquilo que você paga, você não tem, realmente é muito difícil, você acaba perdendo a paciência. Eu quero acreditar nessa hipótese hoje que tem acontecido com essa pessoa. E assim a gente vai tocando, vai levando, não vamos deixar de fazer o nosso papel, não vamos deixar de denunciar essas questões todas que tiram a paciência de todos nós e vamos em frente. E também, se por acaso te ofenderem dessa forma, se você achar que vale, diga
vai você também. É isso aí, pessoal. Beijo. Beijo pra todos. E agradeço o apoio de todos, viu? Porque foi um apoio enorme. As pessoas se surpreenderam com esse gesto, que não é comum, da forma como aconteceu, mas recebi apoio de tudo quanto é lado, porque as pessoas se identificaram também. Não é bom a gente ter um ambiente assim, tão raivoso, de ambos os lados, as pessoas perderem a paciência, mas o apoio veio. Acho que as pessoas também precisam, às vezes, um pouco disso. E vamos construir a paz aí para todos. E agradeço esse apoio que vem de todos os cantos. Amanhã tem mais, a vida é sempre uma surpresa e pode ser aqui na rádio, pode ser no Jornal de Manhã. O importante é que estejamos juntos. É isso. Até mais, pessoal. Valeu, Vera. Tchau, Obrigado. Carol. Tchau. E aí é o seguinte, 6h31. Eu vou ter que deixar também este ponto final hoje aqui com a Carol Moran. Agradeço a Carol, já deixo uma boa noite para ela. Tem uma missão que é apresentar um evento beneficente do Hospital Sírio-Libanês hoje e que terá, inclusive, a participação de Roberto Carlos. Aí sim, hein? Sai Carol Moran, entra Roberto Carlos. E você ficou na vantagem, hein, Bocardi? Muitas emoções, Carol Moran. Obrigado, viu? Uma boa noite para você e bom programa. Amanhã estaremos juntos, tá? Valeu. Beijos para todos. Beijão.